Você já sentiu que a presença de Deus se distanciou, que suas orações parecem não atravessar o teto, que a alegria do Senhor, aquela que um dia encheu seu coração, agora é apenas uma lembrança distante? Hoje vou compartilhar com você uma descoberta que transformou minha compreensão sobre restauração espiritual. Vamos mergulhar em um dos clamores mais poderosos e esquecidos das Escrituras, o Salmo 80, e você vai descobrir verdades linguísticas, históricas e espirituais que podem revolucionar sua vida de oração. Antes de começarmos, permita-me apresentar este salmo na íntegra, porque cada palavra carrega um peso que poucos conhecem. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentaste com pão de lágrimas e lhes deste a beber lágrimas com abundância. Fizeste de nós motivo de contenda para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os cedros de Deus dos seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio, porque lhe derribaste os muros, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Ah, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê e visita esta videira, a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, perecerão pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim não te viraremos as costas. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora, imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Este salmo não é apenas mais uma oração bonita. Trata-se de um documento histórico escrito em um dos momentos mais devastadores da história de Israel. E arqueólogos e historiadores têm revelado detalhes impressionantes que transformam completamente nossa compreensão desta súplica desesperada. Para entendermos a profundidade desta oração, precisamos viajar no tempo até aproximadamente 722 anos antes de Cristo. Estudiosos bíblicos, incluindo especialistas em literatura sapiencial como Tramper Longman e estudiosos de salmos como Walter Brueggemann, identificam que este salmo foi composto durante ou imediatamente após a queda do Reino do Norte, Israel, nas mãos do Império Assírio. Imagine a cena, a capital Samaria, que hoje corresponde à região da Cisjordânia, a aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma jornada que na época levaria cerca de 2 dias de caminhada, estava sendo sitiada pelo mais brutal império militar que o mundo antigo conhecera. A palavra Asaf, que aparece no título do salmo, vem do hebraico Asaf, que significa colecionador ou aquele que reúne. Asaf não era apenas um músico qualquer. Documentos históricos e a própria Escritura revelam que ele foi um dos 3 líderes dos levitas musicais estabelecidos por Davi, responsável por preservar e transmitir os cânticos sagrados. Os filhos de Asaf formaram uma escola de adoração que perdurou por gerações. Quando lemos um salmo de Asaf, estamos diante de uma tradição musical que atravessou séculos, uma linhagem sagrada de adoradores que conheciam intimamente a presença de Deus. Mas aqui vem a revelação que muda tudo.
confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. Este salmo foi escrito para um povo que estava literalmente assistindo sua nação ser destruída. Arqueólogos descobriram nas ruínas de Samaria evidências de um cerco brutal. Escavações revelaram camadas de destruição massiva, pontas de flechas assírias e, o mais perturbador, sinais de fome extrema durante o cerco. Historiadores explicam que os assírios eram conhecidos por sua política de terror sistemático. Eles não apenas conquistavam, eles aniquilavam culturas inteiras através do exílio forçado de populações. Vamos examinar a riqueza linguística que revela o coração deste clamor. A expressão restaura-nos, que aparece 3 vezes no Salmo, vem do hebraico shub, uma palavra que carrega muito mais peso do que nossa tradução sugere. No hebraico original, shub significa fazer retornar, trazer de volta, reverter completamente uma situação. Não é apenas um pedido de melhora, é uma súplica por reversão total da condição atual. Quando o salmista clama shub, ele está pedindo que Deus desfaça o desastre e restaure tudo ao estado original de bênção. A frase "faze resplandecer o teu rosto" vem da expressão hebraica haer paneká, que literalmente significa ilumina tua face sobre nós. Para aquela sociedade, o conceito da face de Deus resplandecendo sobre alguém era profundamente significativo. Antropólogos culturais revelam que nas culturas antigas do Oriente Próximo, a face de um rei voltada para você com favor significava vida, proteção e prosperidade. A face desviada significava morte certa. O salmista está implorando para que Deus volte seu olhar favorável sobre o povo. Agora observe a metáfora central do salmo, a videira. No versículo 8, lemos: trouxeste do Egito uma videira. A palavra hebraica usada aqui é gefen, que especificamente se refere a uma videira cultivada, doméstica, não selvagem. Esta escolha de palavra é intencional e carregada de significado. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas investiam anos cultivando videiras. Especialistas em agricultura antiga explicam que uma videira levava de 3 a 5 anos para produzir frutos de qualidade. Era um investimento de longo prazo, que representava estabilidade, herança familiar e prosperidade contínua. O contexto cultural explica que quando Israel saiu do Egito, a jornada até Canaã deveria ter levado aproximadamente 11 dias. A região do Sinai, ao sul de Canaã, onde vagaram por 40 anos, hoje conhecemos como a Península do Sinai, uma área de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados de deserto árido. Geólogos confirmam que essa região é uma das mais inóspitas do mundo, com temperaturas que chegam a 50 graus Celsius durante o dia. O milagre não foi apenas atravessar o deserto, foi sobreviver nele por 4 décadas. Quando finalmente chegaram à terra prometida, Deus expulsou as nações e a plantou. Arqueólogos descobriram evidências fascinantes deste período de conquista. Escavações em Jericó, Ai e outras cidades cananeias revelam camadas de destruição, datadas exatamente do período da conquista israelita, por volta de 1200 anos antes de Cristo. O que historiadores explicam que aconteceu foi uma transformação completa da paisagem cultural da região. A descrição, ela deitou profundas raízes e encheu a terra, não é apenas poética. Botânicos explicam que videiras têm sistemas radiculares extraordinários. As raízes de uma videira madura podem penetrar até 10 metros de profundidade no solo, buscando água e nutrientes. Esta imagem de raízes profundas representava para Israel não apenas presença, mas permanência. Eles não eram nômades temporários, eram uma nação estabelecida por Deus, com propósito eterno. O versículo 10 diz: os montes foram cobertos da sua sombra, e os cedros de Deus dos seus ramos.
Os cedros de Deus referem-se aos famosos cedros do Líbano, que hoje ainda crescem nas montanhas libanesas, a aproximadamente 200 quilômetros ao norte de Jerusalém. Estes cedros eram as árvores mais majestosas do mundo antigo, algumas alcançando 40 metros de altura. Engenheiros florestais modernos explicam que estes cedros podiam viver mais de 1000 anos. Quando o salmista diz que a videira de Israel cobriu até mesmo os cedros, ele está dizendo que a influência de Israel alcançou as mais altas e estabelecidas estruturas da região. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. O mar refere-se ao mar Mediterrâneo a oeste e o rio é o Eufrates a leste. Estamos falando de uma distância de aproximadamente 1000 quilômetros da costa mediterrânea até o rio Eufrates, na atual região do Iraque. Esta foi a extensão máxima do reino de Israel durante o reinado de Salomão, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21. Historiadores documentam que este foi o período de maior prosperidade e influência de Israel, quando o reino se tornou uma potência comercial e cultural. Mas então vem o lamento devastador. Por que lhe derribaste os muros, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? A palavra muros aqui é geder, em hebraico, que se refere especificamente às cercas de pedra que protegiam vinhedos. Arqueólogos descobriram nas escavações de vinhedos antigos que essas cercas eram construídas meticulosamente, pedra sobre pedra, levando meses para serem completadas. Serviam para impedir que animais selvagens destruíssem as videiras e para demarcar propriedade. Quando o salmista pergunta, por que derribaste os muros? Ele está questionando por que Deus removeu a proteção divina que havia mantido Israel seguro. O resultado é aterrorizante. O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Zoólogos explicam que javalis selvagens eram uma das maiores ameaças para vinhedos antigos. Um único javali poderia destruir em uma noite o trabalho de meses. As feras do campo provavelmente se referem a chacais e outros predadores que abundavam na região. Mas estas não são apenas analogias sobre animais. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que os profetas frequentemente usavam animais selvagens como metáforas para impérios invasores. O javali aqui representa os assírios, conhecidos por sua brutalidade. Documentos assírios, preservados em tabletes cuneiformes, descobertos nas ruínas de Nínive e agora no Museu Britânico, descrevem com orgulho horripilante as conquistas assírias. Eles se gabavam de deportar populações inteiras, de empalar vivos aqueles que resistiam, de criar pirâmides com crânios de inimigos. O rei Sargão II da Assíria registrou em suas crônicas: cerquei e conquistei Samaria, levei embora 27.280 pessoas. Este número específico aparece tanto nos registros assírios, quanto é consistente com as referências bíblicas em 2 Reis, capítulo 17. Esta é uma das mais impressionantes confirmações arqueológicas da narrativa bíblica. O que parecia ser apenas uma história antiga é validado por documentos do próprio Império Invasor. Agora chegamos ao clímax do Salmo, o versículo que revela o mistério central. Ah, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus, e vê e visita esta videira. A palavra visita aqui vem do hebraico pakad, uma palavra extraordinariamente rica que significa muito mais do que simplesmente olhar. No hebraico original, pakad carrega o sentido de intervenção ativa, de investigar com o propósito de corrigir, de prestar atenção com a intenção de agir. Quando usado em contexto positivo, significa que Deus vem não apenas para observar, mas para restaurar, para reverter a situação. O versículo 16 diz: está queimada pelo fogo, está cortada. Para aquela época, isso era literalmente o que estava acontecendo.
Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que nas camadas de destruição de cidades israelitas do século 8 a.C. há evidências massivas de incêndios deliberados. Os assírios tinham uma política de terra arrasada. Não deixavam nada que pudesse ser reconstruído facilmente. Queimavam campos, cortavam árvores frutíferas, destruíam sistemas de irrigação. A devastação era total e intencional. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que nem tudo estava perdido. O versículo 17 introduz uma profecia messiânica que estudiosos como Derek Kidner e Hans Joachim Kraus identificam como uma das mais claras do Antigo Testamento. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. A expressão filho do homem aqui é Ben Adam, em hebraico, literalmente filho de Adão ou filho da humanidade. Jesus usaria este título para si mesmo mais de 80 vezes nos evangelhos. O que é fascinante é que o salmista está profetizando que a restauração da videira, a restauração de Israel, a restauração da presença de Deus, viria através de um homem específico, alguém que Deus mesmo fortaleceria. O contexto histórico revela algo extraordinário. Após a queda de Samaria em 722 a.C., o Reino do Sul, Judá, sobreviveu por mais 136 anos. Por quê? Porque em Judá estava a linhagem davídica, a promessa messiânica. Deus preservou um remanescente não por mérito do povo, mas por causa da promessa de enviar o Messias através desta linhagem. Teólogos do Novo Testamento, como R.T. France e Craig Keener, explicam que Jesus conectou-se explicitamente com esta metáfora da videira. Em João, capítulo 15, versículo 1, Jesus declara: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus estava dizendo: Eu sou a resposta ao Salmo 80. Eu sou a videira que Israel falhou. Através de mim, a restauração que vocês tanto clamaram finalmente veio. O versículo 19 promete: Assim não te viraremos as costas, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. A palavra vivifica vem do hebraico shayá, que significa dar vida, preservar vivo, reviver. É a mesma raiz da palavra shai, que significa vida ou vivo. Linguistas explicam que esta palavra carrega a ideia não apenas de sobrevivência, mas de vida abundante, vibrante, cheia de vitalidade. E então, pela terceira e última vez, como um refrão que não pode ser silenciado, o salmo termina: Restaura-nos, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Note a progressão do título divino ao longo do salmo. Primeiro é apenas Deus, depois Deus dos exércitos. E finalmente, Senhor Deus dos exércitos, usando o nome sagrado IKWH. O salmista está escalando em intimidade e desespero, lembrando a Deus de todas as suas facetas, o Criador, o comandante dos exércitos celestiais e o Deus da aliança que jurou fidelidade a Abraão, Isaque e Jacó. Agora, como colocamos isso em prática hoje? Especialistas em espiritualidade cristã, como Dallas Willard e Richard Foster, nos ensinam que a oração de lamento é uma das formas mais honestas e poderosas de oração, mas foi quase perdida na igreja moderna. Nós aprendemos a orar com fórmulas positivas, com confissões de fé, mas esquecemos que a Bíblia está cheia de santos que clamaram com desespero honesto. Se você sente que a presença de Deus se distanciou, o Salmo 80 te dá permissão para ser brutalmente honesto. Você pode dizer: Senhor, os muros da minha vida foram derrubados, as feras estão devastando minha paz, minha família, minha fé. Onde está a proteção que prometeste?
Esta não é falta de fé, é fé profunda que se recusa a aceitar a ausência de Deus como normal. Mas observe o padrão. O salmista não apenas reclama, ele lembra Deus de suas promessas. Ele diz: Tu nos trouxeste do Egito, tu nos plantaste, tu nos fizeste florescer. Quando você ora, lembre Deus do que ele já fez. Não porque ele esqueceu, mas porque ao declarar os feitos passados de Deus, sua própria fé é reacendida. Historiadores da espiritualidade cristã explicam que esta prática, chamada anamnese em grego, significa fazer o passado tornar-se presente e poderoso novamente. O coração da oração de restauração está na frase "faze resplandecer o teu rosto". Você não está pedindo principalmente por circunstâncias mudadas, embora isso possa vir. Você está pedindo pela presença manifesta de Deus. Quando a face de Deus resplandece sobre você, as circunstâncias se tornam secundárias. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Davi clamou: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. A aplicação prática mais profunda do Salmo 80 é esta. Restauração começa quando você para de tentar consertar sua videira devastada por conta própria e clama para que o agricultor divino intervenha. Psicólogos cristãos, como Larry Crabb, explicam que nossa tendência é buscar autoajuda espiritual, fórmulas que nos dão controle. Mas o Salmo 80 nos ensina que há situações onde só Deus pode intervir, onde nossa única ação efetiva é clamar persistentemente. E aqui está a promessa que sustenta tudo. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Israel no exílio egípcio, o mesmo Deus que trouxe a videira através do deserto, o mesmo Deus que enviou Jesus como a videira verdadeira, esse Deus ainda ouve seus clamores hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, permita-me fazer uma pergunta. Onde em sua vida você precisa clamar: restaura-me, Senhor? Que muros foram derrubados? Que promessas parecem distantes? Onde você precisa da face de Deus resplandecendo sobre você novamente? A arqueologia nos mostrou que Israel passou por devastação real. A história confirmou que o clamor era justificado. Mas a teologia nos revela que Deus nunca abandonou sua videira. Ele enviou o Filho do Homem, Jesus, para ser a videira verdadeira onde todos nós podemos ser enxertados. E através dele, a promessa de restauração não é apenas para Israel antigo, é para você hoje. Então clame com a ousadia de Asaf, lembre Deus do que ele fez. Peça para que sua face resplandeça. Então observe como o Deus dos exércitos, que comandou a saída do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus fará resplandecer sua face sobre você, e você será salvo, restaurado, renovado. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Que a sabedoria do Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração, para que você compreenda a esperança para a qual foi chamado. E que o Deus de toda restauração, que trouxe a videira através do deserto e enviou seu Filho como a videira verdadeira, faça resplandecer sua face sobre você agora e sempre. Que você experimente não apenas a promessa de restauração, mas a realidade viva da presença de Deus, inundando cada área devastada da sua vida. Que sua fé seja renovada, suas forças restauradas e seu coração inundado com a certeza absoluta de que o Deus que começou boa obra em você há de completá-la. Em nome de Jesus, o restaurador de muros, o reparador de brechas, a videira verdadeira, para a glória eterna de Deus Pai. Amém e amém.